Olá, olá, bem-vindos a mais um Imóvel. Hoje nós vamos mostrar um imóvel que foi durante a pandemia, bem no comecinho da pandemia, lá no dia 19 de maio, ele foi adquirido, que é o Morumbi Corporate Diamond Tower. Foi adquirido pelo BTG da Multiplan, e era, se a gente voltar um pouquinho o histórico, a pandemia começou de fato aqui no Brasil em março. Em abril, passando um mês, estava ainda todo mundo sem saber o que está acontecendo no mundo. Em maio vem o BTG e faz uma aquisição gigantesca de mais de 800 milhões de reais numa torre. Então, a gente vai mostrar para vocês o que está por trás aí desse imóvel. Então, é mais um imóvel pertencente ao fundo do BTG. Vou mostrar aqui para vocês a nossa ferramenta. Então, aqui a gente está na homepage do Clube FI. Então, vamos fazer uma busca diferente aqui. A gente vai escrever Diamond. Quando você começa, o sistema que é inteligente já traz quais são as possibilidades. Então, hoje o foco do nosso programa Imóvel, que é Informações de Imóveis de Fundos Imobiliários, vai se basear no Morumbi Corporate Tower. Então, qual que é o Morumbi Corporate Tower? É este imóvel aqui, localizado na Shukri Zaidan, já mostro para vocês no mapa. Ele é um complexo com duas torres, então é o Diamond Tower e a Golden Tower. Aqui embaixo a gente tem a localização exata do imóvel, então ele está dentro do, praticamente dentro, né? Ele está bem na frente do Shopping Morumbi, então é importante a gente olhar essa localização. Nem sempre a foto do Google é a mais atualizada, mas a gente vê aqui, ó, a Cargill, que é um dos inquilinos, então o Google às vezes traz alguns nomes, então a gente está falando desta torre aqui. Aqui é a Golden, que não é objeto dessa análise. Do lado do Rocha Verá, que foi mais uma aquisição feita também pelo BTG. E aqui atrás a gente tem o Parque da Cidade, que está aí, é uma canteiro de obras que vai entregar ainda no ano de 2021 3 torres, né? Vai ser a grande entrega do mercado. Então, na localização, uma localização indiscutível, que é uma localização prime. Mais para baixo aqui na Shukri Zaidan, a gente tem o EZ Towers, enfim, temos projetos com muita qualidade. Aqui a gente tem as características, né? Os dados básicos do imóvel, então a região, o endereço dele, a classe é um imóvel classe A+, que tem uma área total de 32 mil metros quadrados privativo, uma área total BOMA 36 mil metros. Eu venho falando área BOMA, área privativa. Se vocês tiverem dúvida ainda o que é uma área privativa, o que é uma área BOMA, entre em contato conosco, que a gente faz uma apresentação, explica para vocês as diferenças, estamos aqui para ajudar e difundir conhecimento, né? Esse é um prédio, eu já fiz uma análise de um outro imóvel que não tinha certificado de sustentabilidade, então esse aqui é um imóvel que tem certificado de sustentabilidade, o que eleva o padrão dele. Aqui são os custos, né, envolvidos, então o valor por metro quadrado do condomínio, o valor do IPTU e o custo total se o imóvel tiver vago. Aqui é aquela nossa calculadorinha de custo, né? Se o imóvel tiver 2 mil metros vago, quanto que vai custar por mês? Se o imóvel tiver 32 mil metros vagos, qual é o custo desse imóvel para poder manter ele lá, condomínio e IPTU? Então, aqui são os dados básicos que a gente vem. Depois a gente vem aqui na vacância. Vacância é a área vaga do imóvel. Então, hoje esse imóvel ele tem 19% vago. A região, a Shukri Zaidan, por coincidência, também tem 19%. Isso não significa que só existe um imóvel, né? É coincidência mesmo esse número. E o fundo está com 19% de vacância também no imóvel. Aqui a gente tem um comparativo de vacância e preço pedido ao longo do tempo, né? Então a gente olha que desde 2015 a taxa de vacância, ó, a gente olha aqui, ela vinha uma taxa de vacância 0,000, que é a vacância do imóvel. A amarelinha é a vacância da região. Então é importante ver que a região tinha uma vacância e o imóvel se sobressaindo perante a região, né? Então o imóvel sempre mantendo uma vacância baixa, praticamente nula. E aí, no segundo TRI de 20, começou a ter uma vacânciazinha,
e hoje o imóvel possui 19% de vacância. Então é importante a gente fazer essa análise também, preço versus região, que é uma análise fundamental aí para os investidores. Aqui é a nossa curva, um quadrinho que a gente traz de resumo da ocupação. Então, desde lá de 2015, que foi quando a gente fundou a Sila Brasil, e começou a coletar os dados, até hoje, como que foi o comportamento. Então, a gente viu lá em cima em forma de gráfico e aqui a gente vê em forma de tabela, né? Então, quando o imóvel está zero de vacância, aqui o preço pedido é zero, porque se você não tem nada vago, você não tem como sinalizar um preço que você gostaria de locação. Então, não é que falta a informação, é porque ela, de fato ela não existe, tá? Vamos analisar também os locatários desse imóvel. Quem são os locatários, quem são os inquilinos que pagam a conta aqui, para a gente ver se são setores que estão sofrendo aqui durante a pandemia, como é que é a saúde desse prédio. Então, aqui o proprietário 100% é do BRCR11, que é do BTG. Quem são os ocupantes, né? A Samsung é um dos primeiros ocupantes desse imóvel, ocupa grande parte do imóvel. Depois vem essa Cognizant, que é tecnologia da informação. Depois tem andares vagos, e aqui a gente consegue ver quais são os andares, o tamanho, né, que está vago a gente já sabe, em porcentagem também. Então aqui, devagarinho, vocês chegam a Cargill, que é um grande player aí do agronegócio, que é um setor que vai super bem no nosso país. Depois tem uma farmacêutica. Então, é um prédio que ele não está ancorado em um único inquilino, mas tem grandes posições da Samsung e da Cargill, né? Então, temos que acompanhar as notícias, acompanhar a saúde dessas empresas para poder se antecipar se alguma coisa vai acontecer, né, nesse prédio num curto espaço de tempo. Então, a análise que se faz dentro de um fundo imobiliário, e aqui é um prédio que é muito grande, por isso que tem esse enorme quadro aqui. Eu estou andando um pouquinho rápido, mas vocês com acesso à nossa plataforma do Fidata Professional, vocês podem navegar na velocidade de vocês, ó, tem uma Oracle também. Então são inquilinos fortes, são empresas sólidas e a gente pode analisar aí o fundo e tomar as nossas decisões baseado nessas informações. Em termos de transação, aqui a gente destaca no nosso sistema as transações de venda e transação de locação. Então, a transação que eu comentei com vocês na abertura deste programa foi a transação aqui de 810 milhões de reais que aconteceu no dia 19 de maio de 2020, ou seja, bem lá no auge da pandemia, que foi uma notícia que pegou muita gente de surpresa para o lado positivo, né? A Sila Brasil calcula 3 tipos de cap rate. Então tem o cap rate estabilizado, que é um cap que considera a vacância perpetuada, que é quando o imóvel ele estabiliza o fluxo dele. Depois tem o cap year one, que é o cap que vai acontecer da compra, então do dia 19 de maio até o dia 19 de maio de 2021. Por que esse cap aqui é menor do que o cap estabilizado? Porque a gente já projetou a vacância que ia acontecer, e a vacância tem custo, e o custo está ligado diretamente, né? Então, se você diminui a renda e aumenta o custo, você diminui você diminui a receita, aumenta o custo e diminui a renda do ativo. Por isso que é um cap um pouco mais baixo do que o cap estabilizado. E o cap Brasil, ele é calculado com uma porcentagem do imóvel 100% ocupada. Então, ele é um cap que descola um pouco. Isso foi uma demanda que algumas empresas fizeram. Por a gente estar inserido no Brasil, a gente manteve essa metodologia. E aqui na parte de baixo, a gente tem algumas locações que foram feitas, né? E aí você pode se perguntar, pô, essa locação, ela foi feita lá no passado, ela foi feita em 2015, mas normalmente são contratos de 5, 10 anos. Então, aqui a gente traz a informação da transação que aconteceu na época. A vacância do imóvel era 75%, então ele chegou a alocar aqui, ó, R$100 o preço BOMA, e quem foi o inquilino aqui foi a Cargill. Então, você pode ver aqui num quadrinho que o imóvel já chegou a ser locado por 132, por 110, 112. Então, hoje, a região ali está transacionando entre 80 e 100. Por quê? Porque está com uma vacância alta, e na época a vacância estava mais baixa, e, além da vacância da região estar alta, vem muito estoque na mesma micro-região, né? O que normalmente acontece é diminuir preço, é oferta e demanda, né? Então, quanto maior a oferta, menor o preço e menor a demanda. Então, a gente vai aumentando essa demanda, diminuindo a oferta, aí vai recuperando o preço. Essa é um pouco da dinâmica do mercado, né?
Depois a gente tem aqui alguns documentos do imóvel, né? Então a gente tem folder, tem a matrícula mãe, normalmente a gente coloca algumas matrículas de alguns andares, são documentos públicos que a gente pega e que pode ajudar vocês aí a entender um pouco mais. Então o folder você pode fazer um download, você clica ali no botão e você tem o folder do empreendimento com todas as informações, fotos, enfim, todos os detalhes que você queira saber. Aqui são as características principais, então, lembrando que nosso programa é focado no imóvel, mas se a gente quiser ver também, ó, lembrando que você tem várias formas de chegar ao imóvel. Você pode chegar aqui na barrinha imóvel, pesquisa, e digitar o nome do imóvel aqui, e aí ele traz o imóvel. Você pode, na homepage, clicar pelo fundo ou criar o nome, igual eu fiz. Então, vamos botar aqui BRCR. E aí ele vem pelo fundo, a gente clica aqui. E aqui você tem todas as informações do fundo. Então, a gente entrou em um imóvel do fundo. Mas se a gente clicar aqui em imóveis, a gente vê todos os imóveis que compõem a carteira. Então, é um fundo, é um imóvel que tem uma representatividade grande dentro do fundo, é um dos imóveis de altíssimo padrão e que interfere bastante na receita e no retorno do fundo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado e aguardo sugestões, dúvidas, críticas, e a gente volta num próximo programa para falar de outros imóveis. Muito obrigado e até a próxima.